Ok. Bom, estamos lá. Isso, 258 e 258A. Parte segunda, capítulo 6. O item 5, escolha das provas. Eu acho importante começar dizendo que a reencarnação não foi uma invenção de Kardec. A ideia da transmigração da alma vem desde a Grécia Antiga e passou por muitas civilizações. E antes de Kardec compilar as obras básicas, havia o fenômeno das mesas girantes. Então os espíritos já se comunicavam, assim como se comunicaram em várias épocas da humanidade. Então não foi uma invenção de Kardec. Tá? E a reencarnação, para mim, e eu acho que para muitos aqui presentes, é uma questão de lógica. Porque Deus não seria justo se não houvesse reencarnação. A justiça de Deus não se faria. Então a reencarnação é uma oportunidade que todos nós temos de resgatar os débitos, refazer o caminho, né, para a nossa ascensão espiritual. Sem ela, nós permaneceríamos no zero. É uma questão de lógica, inclusive. Se os homens fossem criados somente a partir do nascimento, a humanidade não progrediria, que todos começariam do zero. E qualquer conhecimento que houvesse, ele se perderia com a morte daquele que adquiriu o conhecimento. Então a humanidade não ia progredir nunca. Então é uma questão lógica, que nós aqui estamos nessa caminhada, nessa jornada. Nós viemos aqui para resgatar e também para refazer o caminho, para aprendermos mais, para sairmos daqui melhores do que chegamos. Esse é o objetivo. Tá? E para que a gente possa um dia, né, chegar naquilo que é a promessa de Deus. Todos nós seremos espíritos de luz um dia. Tá? Então, aqui no capítulo 5, escolha das provas, né, Kardec já passou, né, por várias etapas, né, aqui nessa parte segunda do Livro dos Espíritos. Né, nós já vimos anteriormente como que o espírito chega do outro lado, que a morte tem seu período de perturbação, até que o espírito possa se conscientizar da sua condição, né, de espírito, né, que o espírito ele vai ter uma percepção e sensações ampliadas após a desencarnação, porque ele não tem mais a limitação do corpo físico. Né, que o espírito ele ouve e vê com todo o seu ser, né, então ele não precisa dos órgãos físicos, ele tem, né, toda a sua percepção e toda a sua sensação através de todo o seu corpo espiritual. Né? E agora nós vamos entrar na escolha das provas. Né? Aquilo que comumente costumamos dizer: não escolhi isso, não li o contrato às letras miúdas, né? Não era bem isso que eu queria para a minha vida. Eu tenho um sobrinho que ele fala, né, se a gente colhe o que plantou, alguém invadiu minha horta, que a coisa está difícil. Mas, sim, nós escolhemos. Escolhemos. Tá bom? Ok? Tá ruim? Escolheu errado, escolheu mal. Né? Mas escolheu o que é necessário. Então, a nossa escolha, ela é necessária para a nossa evolução. Tá?
E aí na questão 258, o Kardec vem perguntar: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? E a resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. E aí, na questão 258A, Kardec pergunta: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus. Porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, assim como o caminho do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então está aqui as respostas e agora nós vamos elaborar sobre elas. Então, nós escolhemos o gênero de provas, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas nem tudo vai ser escolhido por nós. Porque essas escolhas vão depender do nosso adiantamento, da nossa consciência do outro lado, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós precisamos reaprender. Então existe sim partes do nosso projeto reencarnatório que nós participamos e existe outro lado que é uma determinação para cada um de nós, que nós temos que passar. Então os detalhes são consequências das nossas ações. Então nós temos aqui, como lhe diz na 258A, né? O espírito tem liberdade de escolha, mas a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. E aí ele fala também da questão do perigo, né? Que se um perigo vos ameaça, vós não fostes vós que o criastes, mas Deus. E tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então isso quer dizer o quê? Por exemplo, nós podemos nascer no meio de criminalidade, vamos dizer assim. Então, o meu vizinho é traficante, né, o outro é ladrão, e eu posso ou não, né, eu estou exposta àquele perigo, àquela convivência. É um perigo. É um perigo para o meu adiantamento. Eu posso perder a minha encarnação, né, se eu sucumbir a essas ideias. Então Deus permitiu que eu nascesse ali. Para quê? Para que eu possa superar. Para que eu vou cair nisso, nessa armadilha, ou eu vou superar. Então nem todo mundo que nasce na comunidade está destinado a ser bandido. Assim como nem todo mundo que nasce abastado está destinado a ser uma pessoa do bem. Às vezes você tem toda uma família bem estruturada e tem um filho que é ovelha negra. Tem um filho que destoa, né, da educação que lhe foi dada.
Por quê? É o livre-arbítrio da criatura. Para mim, a pior coisa que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, porque a gente usa muito mal esse negócio. A gente usa muito errado. Mas é consequência, isso é a nossa consequência, são escolhas que nós fazemos, né? Então, se eu andar com a turma que mata cachorro e eu participar desse ato, isso é o meu livre-arbítrio. Eu posso estar com essa turma, mas eu não preciso matar o cachorro. Ao contrário, eu posso defendê-lo. Então, é um livre-arbítrio. Não se prevê cada pequeno detalhe, ou seja, os fatos secundários da reencarnação, eles não são previstos. Mas existem fatos pontuais que são necessários para a nossa evolução. Então, são os grandes marcos que vão acontecer em nossa vida. Então, coisas que nós vamos ter que passar em decorrência daquilo que fizemos no nosso passado. Provas. O aluno tem que passar pela prova para progredir. Sem a prova, a gente não passa de ano. Se bem que a educação mudou um pouco, né? Então, hoje, infelizmente, às vezes ele passa. Mas, na verdade, se ele quiser ser um bom aluno, ele quiser aprender de fato, ele vai ter que estudar para conseguir passar. Assim como nós. Se nós quisermos evoluir, nós vamos ter que seguir. Seguir o quê? A lei de Deus, que primeiro está dentro de nós, a nossa consciência. Seguir as pegadas que Jesus deixou. Procurar fazer o máximo. O nosso máximo sempre é o mínimo, vamos dizer. Então, quando o espírito é muito inexperiente ou inferior, seres mais elevados ajudam na escolha, semelhante a um pai guiando o filho para garantir o aprendizado. Então, lembrando sempre da escala, né, evolutiva de cada espírito, se o espírito ele é muito arraigado no mal, ele vai ter que reencarnar, e às vezes essa reencarnação é compulsória, e ela se torna uma expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova tem que ser uma expiação, apesar de muitas vezes a gente fazer das pequenas provas uma grande expiação. Você bate um dedinho no canto da mesa, já vira, quebrei o pé, fraturei em 3 lugares. A gente sempre exagera, parece que o nosso sofrimento tende a ser maior do que o do outro. Porque nós temos a questão do egoísmo, né? O nosso sempre é maior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vê muito nas obras de André Luiz essa questão, né, da reencarnação, compulsória mesmo. Existem aqueles espíritos que chegam lá dementados e que têm que voltar para que possam refazer o caminho. Muitas vezes voltam sem muita consciência, então vão ser amparados pelos entes queridos, aqueles que se propõem a reencarnar junto para que eles possam ser ajudados. Nós vemos também espíritos já muito evoluídos, como é o caso do Druso, no livro Ação e Reação, do Druso não, do Druso. Ação e Reação, acho que sim. Que ele já estava lá há muito tempo, Ele era um espírito de muita luz. Ele já trabalhava, ajudando os espíritos inferiores. E ele tinha um resgate a cumprir juntamente com seu assessor, o Silas. Eles tinham que voltar para resgatar um débito que ainda não tinha sido cumprido. Então não importa, você pensa, eu sou um espírito legal, eu vou lá para o nosso lar. Não. Não é bem assim. Às vezes a gente não vai para o nosso lar, e isso tem que ser uma realidade. A gente tem que estar consciente também. A gente vê, através das obras do André Luiz,
que nem sempre o espírito que está lá há muito tempo trabalhando, ele já não precise mais reencarnar. E tem o caso do espírito lá do Pedro Neves, né? Do Sexo e Destino, 40 anos de trabalho no plano espiritual e volta aqui para ajudar a filha que está desencarnando e, coitado do Pedro, até bate no genro, tem vontade de esganar o genro dele. Né? Então ele não aprendeu nada. Em 40 anos de trabalho no mundo espiritual, ele ainda é um espírito endurecido que não aprendeu a perdoar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os mitos que permeiam o meio espiritual. Muitos mitos estão aí. Né? Se eu cortei o braço de alguém, eu vou nascer aleijado. Não. De repente você nasce em Garanhuns, né? Comendo farinha, vem para São Paulo, arruma um bom emprego, perde um dedinho e vira presidente. Então, nem sempre você vai nascer aleijado, vai perder, vai ter que pagar na mesma moeda. Não existe a lei de Italião. As coisas tendem a ser. Deus é amor. E Ele vai dar a nós, pode ser que na nossa programação tenha lá um fato mais pesado, mas através da nossa conduta, da nossa vontade e do nosso trabalho, há também o perdão. Há também, né, o perdão amenizando aquela prova que deve acontecer. A prova pode se diluir. Então não existe, como diz a nossa amiga, uma tabela Excel. Há muito mito no meio espírita em decorrência da falta de informação e de estudo mesmo. Então a gente precisa estar bem atento. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida? Então agora vamos para o puxão de orelha do Emmanuel. Escolha das provas é o título. E ele começa dizendo: estudando o problema da escolha das provações da esfera espiritual para o círculo das experiências humanas, imaginemos um campo de serviço terrestre em que determinado trabalhador é chamado à execução de tarefa específica. Então ele já coloca aqui, né, que nós vamos voltar para a experiência humana e cada um vai ter o seu campo de trabalho, o seu campo específico dentro da reencarnação. De certo que aí dentro vige a liberdade na razão direta do dever bem cumprido. Então tem o nosso livre-arbítrio para cumprir o dever. O servidor que haja inutilizado deliberadamente as peças do arado que lhe requer devoção e suor, gastará tempo em adquirir um instrumento análogo com que possa atender a orientação que o dirige. Então, ele faz uma analogia aqui de uma lavoura. O servidor, ele tem que arar essa terra, mas se ele quebrar o arado, propositadamente, ou seja, se ele falhar nessa incumbência, nessa prova, ele tem que voltar. Ele vai refazer o arado. E talvez a terra se torne mais dura da próxima vez. Mais árida. O lavrador e vigilante que tenha permitido por desleixo a incursão de vermes destruidores na plantação que lhe define o trabalho, não pode esperar a colheita farta, antes que se consagre a limpeza e a preservação da leira que a administração lhe confia. A leira aqui é o sulco que se faz na terra para arar. Né? Então, se o lavrador também for vigilante e deixar que vermes ataquem isso, a plantação não vai vingar. Ou seja, nós reencarnamos, se nos tornamos invigilantes, nós deixamos tudo aquilo de ruim possa influenciar no nosso caminho. Né? É como diz lá na resposta à questão 258A, o caminho do bem, assim como o caminho do mal, está à nossa frente. Nós é que escolhemos.
Existem dois caminhos, nós é que escolhemos. Só um exemplo, esse broto da ovelha negra, de 10 filhos, só um. A ovelha negra foi escolha dele? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Por quê? Ele não recebeu a mesma educação? Você tem 10 filhos, 9 saíram legais, um saiu do eixo. Tá? É o livre-arbítrio, é o filho pródigo. Né? É a parábola do filho pródigo. Ele decidiu que ele ia andar. Eu quero a minha grana, eu quero a minha herança, tchau, cansei. PT saudações, papai. Né? E aí ele aprendeu pela dor. Ele volta ao pai. É o livre-arbítrio. Estava programado? Não, o programa dele estava muito bem definido. Né? Assim como é o caso da nossa personagem no Sexo e Destino. Né? A Marita tinha tudo para ter uma vida tranquila, para ter uma vida legal. Né? Ela foi lá e escolheu o cara errado, e isso levou ela a quase perder a encarnação dela. Isso é castigo de Deus? Não, é nossa escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos discernimento. Hoje à tarde a gente estava falando sobre relações. E, por exemplo, você conhece alguém, você começa a namorar e você já percebe as reações dessa pessoa. Que a pessoa não é legal. A pessoa é irritável facilmente, ela é agressiva, ela é abusiva, ela te põe para baixo o tempo todo, mas você está apaixonada. É o homem da minha vida. É Deus que quer isso para a sua vida? Não, é o seu livre-arbítrio. Não é? Tudo está ali à sua frente e você tem inteligência para analisar. Mas você prefere se iludir. É por isso que eu falo, o livre-arbítrio é muito ruim. Né? Geralmente a gente faz mau uso dele. Então, continuando aqui com Emmanuel. O cooperador com a infelicidade de envolver-se em processos de crueldade terá cerceado a sua independência de ação, de vez que será necessário circunscrever-lhe a influência em processo adequado de reajuste. Ou seja, né, aquele que falhou lamentavelmente durante a sua existência, cometeu todos os erros que não deveria cometer. Foi cruel, foi egoísta, foi orgulhoso, foi do mal, praticou muito mal. Né? Ele vai ter que voltar. E ele vai ter que refazer o caminho. Né? Ele vai ter cerceado a sua independência, ou seja, ele já não pode mais definir como vai ser a sua prova. Essa prova vai ser imposta. Ele vai ter que passar. Ninguém foge à lei de Deus. Entretanto, se o operário fiel da lavoura satisfaz agora todos os requisitos das obrigações a que se vê convocado, sem dúvida plasma em seu próprio favor o direito de indicar por si mesmo um novo passo de serviço na direção do futuro, com pleno assentimento da autoridade superior que lhe traça o roteiro das lutas edificantes. Aqui ele está falando exatamente o contrário do item anterior. Né? Aquele que cumpre toda a lei, que é fiel à lei de Deus, que faz o seu trabalho direitinho, né? Você não precisa fundar um orfanato, mas você pode ajudar uma criança, você pode ajudar uma mãe que está passando necessidade. Você está cumprindo a lei de Deus, você está olhando o seu próximo com compaixão, com amor, com vontade de fazer a diferença no mundo. Você quer que o mundo mude? Disse Gandhi, comece por você. Então esse que cumpriu tudo, que fez direitinho, que seguiu toda a lei que foi lhe dada, esse tem o direito, né, de programar a sua reencarnação, de saber que caminho ele vai seguir. Né? Ele vai traçar um roteiro que vai fazer com que ele evolua ainda mais. Assim, além da desencarnação, nem todos desfrutam
de improviso, a faculdade de escolher o lugar ou a situação em que deve prosseguir o esforço da evolução. Portanto, quase sempre é imperioso o regresso às sombras da retaguarda para refazer, com sofrimento e lágrimas, amargura e sacrifício, o ensejo perdido de acesso à luz. Então, nem todos vão ter consciência após a desencarnação, dependendo daquilo que eles viveram. Tá? E mais, ele também não vai ter o direito de escolher, ele vai ser imposto, vai ter que refazer isso. Tá? Através do sofrimento, de lágrimas, de amargura, de sacrifício. Deus castiga? Plantamos e colhemos. Se não colhemos aqui, vamos colher na próxima. Ninguém foge da lavoura. E ninguém invadiu nossa lavoura, não. Se deseja a marcha vitoriosa para lá dos portais de cinzas, em que se nos renova a visão espiritual, afeiçoa-te com perseverança e lealdade ao próprio dever, dele fazendo o pão espiritual cada dia, porque para alcançar o triunfo e a elevação de amanhã é indispensável consagrar-lhe a nossa atenção desde hoje. Então, seguir no nosso dia a dia, fazendo aquilo que nos cabe da melhor forma possível, né? Sem lamentar, sem maldizer a vida, ó céus, ó vida, ó azar, não ser o hard do desenho. A gente seguir com alegria, fazer com alegria. Tem dias que não são tão alegres, mas a gente precisa saber temperar isso em nossa vida. Não ficar amarrado nas amarguras e nem rindo à toa de tudo. É sobre isso, gente. Eu agradeço a vocês. Boa noite. Vamos tomar uma água, tirar o nosso